Seja bem-vindo a Carlo Givi, nome do meu canal. Estou aqui para trazer uma aula de história. Como pode ver na descrição deste vídeo, vamos falar da revolta de Barue. Vamos também falar da guerreira moçambicana, a guerreira Mbuya. Portanto, há de ser uma aula super interessante. Veremos como é que, em parte, como a resistência contra a ocupação colonial portuguesa foi feita aqui em Moçambique. Naturalmente que, falando disto, estaremos também a espelhar um pouco a África, não é? De uma forma geral, como é que as resistências elas aconteceram, os seus sucessos, os seus fracassos, o tempo que essas resistências vão durar. E para o caso desta revolta, é uma revolta muito interessante. Bem, falar de Baro, estamos a falar de uma região, não é, que está de um distrito, não é, atualmente, que está situado na província de Manique, a sul de Tete. E, portanto, nesta zona central de Moçambique foi palco, não é, de uma feroz batalha contra a presença colonial portuguesa, não é? E, portanto, os portugueses nessa zona vão despender muita força, vão despender tantos exércitos. E é uma coisa que é muito interessante aqui, é nós contextualizarmos, não é, o período em que essa batalha vai acontecer. Estamos a falar justamente já do século XX, não é? Para ser mais exatos, dia 27 de março de 1917, esta batalha vai iniciar e vai perdurar, não é, até 1920. São anos que vai perdurar, mas são 30 anos, não é, de uma batalha muito feroz, principalmente por parte dos portugueses, que não somente lutavam com os baruenses, como também lutavam contra os alemães que invadiam, não é, a parte norte de Moçambique. Devo dizer que nesta da zona sul de Moçambique, os portugueses tiveram que enfrentar alguns líderes muito fortes lá. Estamos a falar, por exemplo, do próprio Macombi, estamos a falar do próprio Yanga, estamos a falar do Macosa, estamos a falar da própria guerreira Mbuya, estamos a falar de Nongwe Nongwe, estamos a falar de Candender, estamos a falar até dos próprios de Mataca. Portanto, esses vão empreender uma forte resistência aos portugueses. E é interessante nós olharmos para até a própria formação do estado de Baro, não é? O estado de Baro, na verdade, é formado com a desintegração do próprio Ngwenya-Mutapa, o estado de Ngwenya-Mutapa. E percebemos que o estado de Ngwenya-Mutapa era um estado também muito forte, não é? E os indivíduos, naturalmente, que vão desintegrar do estado de Ngwenya-Mutapa, e não só do estado de Ngwenya-Mutapa, como também estaríamos a falar até dos próprios prazos que vão se desenvolver ao longo do Vale do Zambeze. Estamos a falar dos prazos, mas também podemos falar até dos próprios estados militares do próprio Vale de Zambeze. Portanto, a desintegração dessas unidades políticas fortes, experientes, é que vai resultar na formação de um estado de Baro. Portanto, estamos a falar de um estado forte, um estado criado por indivíduos experientes, indivíduos que já estão envolvidos já há muito tempo com atividades comerciais. E esses já estavam até preparados até para questões até militares, porque nas atividades comerciais, ao invés de receberem outros produtos, vão receber até armas de fogo, não é? Vão trocar o marfim, vão trocar outros produtos, não é? Pelas armas até de fogo. Portanto, eram estados bem fortes. Não só são estados que já tiveram experiências militares com outros inimigos, não é? Recentemente, Moçambique havia passado por uma invasão do povo Nguni, não é? Aquela invasão que deu a origem até do próprio estado de Gaza e outros estados na própria África Austral. E, portanto, esta invasão passou dos estados de Baro, mas esses baruenses conseguiram repelir a entrada dos Ngunis em seus territórios. Não só são estados que já eram fortes, tanto é que conseguiam até dominar os outros estados vizinhos, seus inimigos. Portanto, nessas batalhas foram adquirindo experiências, tanto é que não aceitaram de forma fácil a sujeição até dos próprios portugueses. Agora, gente,
em que contexto surge esta batalha, esta revolta? Por que da Batalha de Bar? Naturalmente que nós precisamos contextualizar isto para percebermos as próprias razões em si. Devo dizer que estamos a falar de uma altura em que está a decorrer a nível mundial uma guerra, não é? A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. E Portugal envolve-se também neste conflito, e é nesta altura que Portugal vai dedicar a maior atenção na proteção das suas fronteiras, das suas colônias. Deve-se saber que esta guerra, em parte, era muito imperialista. Significava que a Alemanha queria territórios. E, em algum momento, existem coincidências de influências em alguns territórios, o que levará a que esses fossem a tal guerra, não é? A Alemanha vai invadindo territórios que já eram da pertence dos outros, e, portanto, é isto justamente que vai envolver essa guerra acontece. Portugal, entendendo a sua fragilidade, vai investir muito na proteção de suas colônias. É por essa razão que é neste período que Portugal vai trazer a Moçambique a primeira expedição militar para, não é, defender as suas fronteiras, principalmente as fronteiras que Portugal fazia com a Alemanha. Estamos a falar de Tanganyika, atualmente Tanzânia, que era colônia, território alemão nessa altura, e a ausência de Portugal neste território norte de Moçambique, estou a falar de Cabo Delgado principalmente, fará com que os exércitos alemães sim, invadissem esse território de forma sucessiva e obrigando que Portugal lá se fizesse presente. É nesta perspectiva que Portugal, não é, para além de trazer esses homens, vai também trazer um plano, não é? De abrir uma linha, uma estrada que atravessasse o território do território baruense, saindo de Macequece até Tete. E, portanto, este troço teria de passar justamente do território dos baruenses. A construção dessa estrada, em parte, era para permitir o acesso à Zona Norte através dos soldados portugueses, mas não só o próprio recrutamento dos homens de Barwe, não é, como soldados para batalhar contra os alemães na parte norte de Moçambique. Mas não só, era para permitir que Portugal tenha mais controle da parte interna, do interior do território Barwe, na questão até de cobrança, não é, do muçoco, que era o próprio imposto que exigia. E é interessante nós percebermos aqui que os baruenses, na verdade, eles vão se aperceber da fragilidade que Portugal há de ter, e, não é, a sua revolta começa justamente, não é, neste período. Começa justamente nesse período que Portugal tinha que também gerir um assunto na parte norte. E Portugal também vai distrair-se de olhar para essa questão com prioridade, não é? Deixando simplesmente para os secretários da circunscrição, porque Barwe nessa altura é uma circunscrição portuguesa, que esses fossem gerir essa questão e naturalmente não conseguem gerir. Agora, como é que inicia esta batalha? Na verdade, o início desta batalha não foi assim muito planificada, foi, mas o estopim em si não foi muito bem planificado. Vou contar porquê. Se nós voltamos um pouco antes, estamos a falar de 1902, essa zona foi um palco de disputas internas, até de sucerania, o que vai levar a que o Nongwe e o seu primo Matrosa, o nome é assim, Matrosa, fossem batalhar. E, portanto, decidem dividir. Nongwe fica a norte, não é? E o Matrosa, o seu primo, há de ficar a sul, justamente nos territórios de Gorongosa. E ficaram muito tempo nesta rivalidade. E ficam nessa rivalidade até o período em que se decide construir essa estrada, até a altura em que há recrutamento compulsivo dos nativos, até a altura em que vão existir alguns abusos que serão perpetrados até pelos cipaios, indivíduos que eram responsáveis da normalização daquela circunscrição.
Mas o que há de ser justamente o próprio estupim é o fato dos cipaios aproveitarem-se das mulheres donzelas naquela zona, mulheres virgens, as torná-las como seus homens. Alguns homens de Baro eram recrutados para a construção e as mulheres ficavam lá e eles aproveitavam dessas mulheres. Foi nesse contexto que vai aparecer uma jovem, não é? A manifestar espíritos de riquiros, não é? Que, de nome Mbuia. E portanto, esta jovem, quando aparece a manifestar espíritos que apelavam à união desses indivíduos, de Matrosa, do Nongwe e até de outros reinos, de outras chefaturas, como forma de impelir a presença portuguesa naquela zona. Então, é neste contexto que o Nongwe começa a agilizar a união desses reis que eu já os citei anteriormente, não é? Estamos a falar, por exemplo, dos reinos de Xemba, estamos a falar de Tambara, estamos a falar de Xiramba, estamos a falar dos Massanganos, dos Xiringano, de Ngorongosa, entre outros. E no dia 27 de março, não é, de 1917, começam a desencadear um grande ataque, começam a libertar essas zonas que eu acabei de citar aqui, o Xemba, o Tambara, Xiramba e entre outros. Libertam esses territórios e outras comunidades, apercebendo-se também do início desta revolta, também levantam-se. E portanto, nessa primeira fase, os portugueses não conseguiram nada. Portanto, são vencidos e são forçados a fugir até a Companhia de Moçambique. Não é? Fogem até a Companhia de Moçambique, naturalmente que depois disso vão se preparar e mais tarde os baruenses vão festejar a revolta, vão esfriar, não preparam-se mais, vão se distanciar da visão da Mbuia, porque a Mbuia dizia a guerra era certa e que a vitória também lhes conferia pelos espíritos. Foram à guerra destemidos que já tinham essa vitória, naturalmente que aos que morreram, mas registra-se aqui o maior número da parte dos portugueses. Não só morrem pela própria batalha aqui, mas vão morrer também pela batalha na parte norte de Moçambique contra os alemães, ok? Naturalmente que a batalha não foi lá efetiva, porque em 1920 os portugueses já voltam bem organizados, bem munidos em termos de soldados, em termos de armamentos. Nessa altura já traziam alguns soldados que vinham da parte da Rodésia do Sul, com outros que vinham até da parte norte, portanto com promessas de lhes dar alguns valores, essas coisas todas, não é? E portanto nesse contexto Portugal consegue vencer e calar a revolta de Baro e consegue neste caso dominar a parte central de Moçambique nessa perspectiva. O interessante é que a revolta aconteceu. E não só esta revolta vai inspirar sociedades futuras, não é? Atualmente, um pouco depois, ainda no mesmo século, no final, no início da segunda metade até do próprio século, vários movimentos vão surgir inspirados, não é? Dessas revoltas. Bem, era isto que eu queria trazer aqui para este vídeo. Peço, deixa aí seu like, deixa aí a sua subscrição, não saia desse vídeo sem deixar a sua presença e muito obrigado.